Nós paramos no oitavo item. A gente vai entrar numa questão nova agora, a questão ANSIT. Isso aí. Você descobriu o que é ANSIT ou não? ANSIT? Eu acho que a respeito a pergunta para o Serra, né? Mas agora o que é o ano? Eu não sei o que é não. Vamos ver que eu acho que talvez ele possa explicar aqui. ANSIT pergunta por existência e QUIDSIT pela essência. Agora o ano, eu olhei, eu não descobri o que era o ano não. Eu tentei olhar esse tipo de dicionário. Mas acho que ele não dava com o seu José. Mas tá bom. Mas eu acho que assim, a gente depois procura o que é a partícula ano em latim. Você sabe mais? Eu sei não. Eu estou lendo aqui embaixo, parece que ele explica. Acho que vai então vamos lá. Dos aspectos essenciais mais gerais, substância e vida, por sua mesma simplicidade, conhecemos com evidência o que é, né? QUIDSIT, mas a maioria das vezes não nos passa a nós mesmos, ou mesmo, com as cuididades mais específicas. Diríamos que aquele que chamamos cachorro parece ter uma mesma cuididade específica, mas não sabemos todavia claramente o que é, quid est. Se as diferenças entre os caninos e os bulldogs são essenciais, ou se as diferenças entre o cachorro e o lobo é em realidade acidental. Ele puxa com uma notinha de rodapé. Sabemos o que é substância vivente, sabemos que é substância vivente sensível, mas vemos também que guarda certas semelhanças com outros grupos de animais, os mamíferos, carnívoros, etc. E que revelam aspectos essenciais comuns, que resulta difícil ou impossível discernir. O lobo, a hiena, o chacal, certas espécies de cachorros selvagens, cachorros domésticos parecem pertencer a um gênero comum, mas é muito difícil dizer qual é a semelhança quantitativa de todos eles. É aquilo que eu estava até discutindo com o Guilherme no outro dia no Facebook, nem deu tempo de eu falar com ele o resto lá, assim, que ele estava falando das essências, que uma essência seria captada assim, logo na primeira vez, assim, tudo. Aqui ele já fala um pouquinho assim, que tem uma certa dificuldade. Acho que o Guilherme não veio hoje. Será que ele não veio por causa disso? Não. Põe na gravação, Guilherme. Você deixou de vir por causa disso, Guilherme? Não, eu achei interessante o Guilherme, porque também ele é físico, né? Ele é físico, Físico nuclear. Então, como o padre também é físico nuclear, né? Então o raciocínio dele, eu acho que ajudou muito o raciocínio dele. Nesse sentido. Você entendeu o que eu estou falando? Entendi. Vamos lá então, onde nós paramos? En estos casos, nestes casos então, ainda antes de responder o que é, podemos colocar a seguinte questão: se o cachorro tem ou não uma cuididade específica comum. A este tipo de questão, os escolásticos a chamam ANSIT. Então, quer dizer, essa questão que se tem uma cuididade específica comum é a questão ANSIT. Vamos ver então o que ele vai explicar. Então, das cuididades mais gerais, não tem sentido perguntar ANSIT, porque conhecemos diretamente o que é QUIDSIT. Mas as mais particulares convém perguntar antes, ANSIT, isto é, se a classe de substâncias que se conhece baixo tal ou qual denominação tem ou não uma cuididade comum, e se essa cuididade é específica ou genérica. Por exemplo, antes de começar a investigar o que é uma aranha, convém saber se a aranha corresponde a uma cuididade específica, de maneira que todas as aranhas são essencialmente idênticas, essencialmente distintas de todo outro bicho e só acidentalmente distintas entre os diferentes tipos de aranhas, ou tem uma cuididade genérica, de maneira que há diferenças essenciais entre uma classe de aranha e outra. E uma vez resulta a questão ANSIT, acerca do gênero ou da espécie. Então, podemos intentar se conhecer o QUIDSIT.
Então, assim, ele fala a respeito das espécies dos gêneros, né? Eu acho que depois ele fala um pouquinho mais a respeito disso, assim, depois ele pega um pouquinho mais. Esse ancite, assim, seria no caso dessas das cuididades específicas comuns, assim. Aí ele faz uma comparação aqui entre os vários tipos de caninos, assim, de o cachorro, o lobo. Seria a gradação, a estrutura do ancite. O que é? Isso. Sim. Gradação e estrutura, uma coisa parecida. Alguma coisa entendeu assim. Assim? Sim. Porque ele pega uma... Dentro daquele gênero, uma espécie. Um gênero, né? E aí, dentro daquele gênero, ele tira a espécie, assim. O ancite seria mais ou menos, então, uma coisa parecida com isso. Sim. A gente falou alguma coisa, eu estou falando aí igual o Paulo. O que você acha, Paulo? O Paulo está lá vendo figuras bonitas? Desconcorda ou sem corda? Sem corda. Sem corda. Vamos passar para a nona divisão? A divisão? Essa nota 2 aí é importante. Onde está a nota 2 que eu vou ver? Tá, peraí. Se suele decir, é costume de dizer, né? Sói, né? Se sói, tem em português, sói dizer, né? É costume dizer que ancite pergunta pela existência e quid sit pela essência de alguma coisa. É certo, aqui ele já define bem interessante. É certo, mas há que aclarar que a questão ancite tem importância científica quando pergunta pela existência da essência comum. Aí entra aquele que eu falei, talvez, a estrutura. Quando se coloca o problema an homo sit, ou o homem existe, será que é isso? Não se trata de saber se existe um homem, ao menos, o que bastaria ver a um para resolvê-lo, mas se pergunta se aquelas coisas que chamamos homem possuem uma essência específica idêntica ao que não se vê com os olhos somente. Não seria qual esse aí? Qual existe? Porque ele está falando que o quid sit seria o ancite, vê o que ele dá assim, seria né? Por exemplo, um cachorro, a essência de cachorro. A essência de cachorro. E o seria se existe uma essência comum, né? Se existe um homem, não um homem qualquer, assim, mas a essência mas é a essência de um homem. Se existe, né? Porque ele falou da existência. Essa frase aqui, pelo menos, dá uma certa lógica ao que ele está falando, né? Costuma-se dizer que o ancite pergunta pela existência, o quid sit pela essência de alguma coisa. O quid sit bem o que né? Então é a essência. Agora o ancite existe. Há existência. No primeiro parágrafo está assim, podemos fazer a seguinte questão: se cachorro tem ou não uma quantidade específica comum. É a mesma coisa, o exemplo que ele fala aqui. Se o homem seria uma humanidade, né, assim, uma essência específica comum, assim, nos vários homens, assim. Ou se seria genérico, assim, se seria as várias classes de homens, assim. São Tomás fala isso dos anjos, né? Ele fala que cada anjo é uma espécie em si, né? Então, o anjo, a classe dos anjos, assim, seria um gênero, não uma espécie, né? Porque cada anjo em si constitui uma espécie. Um gênero. Cada anjo constitui uma espécie. E os anjos, no comum, assim, constituem um gênero, assim. Então, aí perguntaríamos assim, ancite, angelos. Existem os anjos, assim? Aí seria, a existência deles seria para o gênero, não para a espécie em si. Mas eu não entendi qual que é a dúvida ainda. Assim.
Qual que é o problema? O problema é que a gente não está sabendo o que é o ano. O AN, o que significa esse AN? Não, a expressão em si também não entendi. Bem, não. Parece que ele está trabalhando com esse binômio de essência e existência. Existência. Né? A essência seria aquilo que é comum. A existência daria aquilo que é particular. Uma aranha, como ele diz aí. Sim. Essa aranha, ela tem algo de específico? O que existe nela de específico que vai distingui-la de outras? Dos outros. Mas ela tem, a essência seria aquilo que é o ser dela. Né? Sim. O ancito ficaria mais, é uma questão até científica. A ciência lida mais com aquilo que aparece, com as particularidades, e não com aquilo que é geral, com aquilo que é comum. Certo. Isso daí que lida mais é a filosofia, né? Exatamente. Que ordena o resto. Eu acho que a gente pode passar para frente. A gente pode. Eu acho que na parte de metafísica ele deve voltar um pouquinho nessas questões assim, tudo. Então a gente deve aprofundar. Isso daqui também é só uma introdução, né? A gente. Aí agora o nono título, ele vai falar sobre a divisão e a definição. Já podemos assinalar como avançar no conhecimento das coisas, dos que as coisas são. Como entendemos o essencial abstraindo das múltiplas aparências sensíveis, conhecemos com claridade, primeiro, os aspectos essenciais mais gerais e simples, e pouco a pouco aclaramos outros mais particulares e complexos. O processo pelo qual a inteligência aclara o conhecimento das essências é a divisão, e o término deste processo é a definição. Isso daqui está mais lógico, está mais claro. A divisão. Dividimos propriamente uma quantidade genérica quando, entre aquelas coisas que participam deste aspecto genérico essencial, chamamos que umas o possuem de um modo e outras de outro modo essencialmente diferente. Por exemplo, em todas as coisas que são sujeito possuidor de acidentes, isto é, entre todas as substâncias, vemos que algumas não são de um modo muito mais próprio, pois possuem seus acidentes como donas e senhoras, enquanto que outras o possuem de maneira mais passiva. As primeiras chamamos viventes e ao resto não viventes. Desta maneira, dividimos a substância em dois modos essenciais, viventes e não viventes. Logo, entre todas aquelas coisas que são viventes, falamos que umas têm um senhorio maior sobre seus atos, pois podem operar em um sentido e outro, segundo o que conhece e estima por seus sentidos. Dessa maneira, dividimos os viventes em animais, que têm vida sensível, e vegetais, o resto que não a tem deste modo. Não qualquer distinção essencial pode chamar-se propriamente divisão. A divisão, propriamente dita, se dá quando o gênero se divide naquilo mesmo que o constitui como tal. Se quiséssemos dividir o gênero das substâncias caracterizadas por ter pés, há que dividi-las em razão dos pés e não de outra coisa. Ao dividir as substâncias em viventes e não viventes, fizemos justamente segundo os modos de substário. Poderíamos havê-las dividido, por exemplo, entre aqueles que são metais e aqueles que não são. A diferença entre ambas as classes de substância é essencial. E se precisa bem o que é ser metal, poderíamos separar perfeitamente as substâncias que são metal daquelas que não são. Mas não temos aqui uma boa divisão. Há certas semelhanças e diferenças essenciais entre as substâncias mais genéricas, que o ser metal, das que participam também os metais, por exemplo, ser mineral. Uma boa divisão, em uma boa divisão, isso não ocorre. Sobretudo, não se estende
que ser ou não ser metal seja dois modos de ser substância. Ser substância é ser sujeito de acidentes. E não se vê que o metal seja um modo específico de substare a respeito dos acidentes. Em câmbio, por mudança, se ocorre isso com o ser vivente, pois o vivente é dono de seus acidentes. Do dito, já podemos entender duas propriedades da divisão. Não podemos dividir um gênero do qual conhecemos sua existência, ansít, mas não conhecemos perfeitamente a sua essência. Aqui ele já começa a falar um pouquinho sobre as duas coisas. Ele usa aquela mesma coisa da existência prosít e da essência propicít. Porque a divisão, diríamos, deve fazer-se olhando os modos como pode dar-se a essência genérica. O que não pode fazer se não entendemos perfeitamente o que a coisa é, quod quid est, o que aquilo é. Não podemos dividir uma espécie porque dentro dela somente há diferenças acidentais. Isso é interessante. Então, quer dizer, ele fala da divisão, na verdade a divisão ela vai atingir sempre o gênero, nunca a espécie. Porque a espécie, uma diferença entre os seres específicos assim, só são acidentais. Assim. Por exemplo, a diferença entre o Pablo e eu assim, são os acidentes. Assim, né? São o fato dele ter nascido de fora, ter nascido em Miraí, o fato dele ter o pai fulano de tal, a mãe ciclana, e a profissão. Isso seria o ansít. Isso seria o quisicite, né? Porque no caso assim seria diferenças acidentais, né? Agora a diferença essencial do gênero, assim, porque o que acontece? O ansít seria mais para o que é a coisa, né? Seria aplicado mais para o gênero, né? Agora ele está falando aqui, que podemos dividir um gênero do qual conhecemos a sua existência, não podemos dividir um gênero do qual conhecemos a sua existência, mas não conhecemos perfeitamente a sua essência. Porque a divisão ela tem que ser feita no gênero, assim, mas para você conhecer o gênero, teria que conhecer a espécie também. Porque senão também a gente não... É só uma visão vaga do gênero, né? Essa possibilidade que ele faz aqui era conhecer o gênero sem conhecer perfeitamente a espécie. Você teria um conceito vago, né? Nebuloso de gênero. A importância da divisão reside em que permite progredir no conhecimento claro e perfeito das fluididades, começando pelas mais genéricas e evidentes, para chegar, se fosse possível, às mais particulares e específicas. A divisão, então, tem suas regras, e é a tarefa da lógica determiná-las. Então, a divisão depois ele deve falar um pouco na introdução à lógica que ele faz. A divisão, a definição. Tem alguma coisa que vocês querem falar assim, dessa parte da divisão? Ficou bem claro, né? Você entendeu? Você acompanha o contexto? Está muito confuso na tradução? Toda hora fazendo igual criança lendo, né? Você toda hora quebrando assim? Não, eu sei como que é. A definição. Definir é o verbo composto pela preposição de, que tem significado de procedência, e finire, por ao fim, limitar, terminar. Ao agregar a preposição de, definir, delimitar, determinar, estes verbos já não indicam a ação de pôr os limites ou termos a algo que não os tem, mas de discernir os que já têm por natureza. Definir uma coisa é discernir os limites daquilo que a coisa é, ou seja, falar determinadamente todos os aspectos quantitativos ou essenciais da coisa de maneira tal que conhecemos perfeitamente o que é a coisa, quod quid est res. A definição
de uma coisa é então a explicação de sua quididade. Definitio est oratio significans quod quivi est. A frase que ele falou, definição é uma coisa, então a explicação de sua quididade. A definição é a oração, né? A explicação da significação daquilo que a coisa é. Tem uma notinha de rodapé aqui. Os posteriores analíticos, né? Explicar significa despregar. A definição despregar a maneira de um abanico. Quid est abanico? Qual que é o senso do abanico, Zé Geraldo? E agora que está. Todos os aspectos quantitativos genéricos implícitos implicarem no termo da espécie. Ao despregar ônibus, nos fica a substância vivente, sensível e racional. Agora, o que é o abanico também? Vocês têm dicionário? Será que lá não tem? Ah, boa ideia. Eu acho que não. Eu li lá os dicionários agora. Assim, tem um de italiano, tem uns pequenininhos de alemão lá e tem um dicionário português e latim. Esse de espanhol acho que não tem não. Então, duas coisas para a gente falar então em caso. O que é a partícula ã, o que significa o negócio, e o que é o abanico. Estou anotando isso. Só que o abanico acho que não deve ser muito importante, não. Chega o pé de banana. Vamos ver então onde que a gente parou. Cadê a notinha? É o 2, né? Onde que tem? Ah, tá aqui. Em uma oração, ou em um oratio, ou seja, está composta por mais de uma palavra. É uma oração, oratio. Ou seja, está composto por mais de uma palavra. Pois a definição consiste em discernir os distintos aspectos quantitativos incluídos na quantidade de algo. Dizer cachorro consiste em assinalar todas as semelhanças genéricas que permitem entender perfeitamente o que é este bicho. Bicho é a derivação vulgar portuguesa da palavra latim peste. Pelo menos uma coisa a gente influenciou eles. Substância vivente, sensível, mamífera, carnívora, canina. Não se conhece sua definição. Então aqui ele dá a definição do cachorro, né? O que é o cachorro? O cachorro é uma substância vivente, sensível, mamífera, carnívora, canina. E embaixo ele dá a definição do homem, né? Substância vivente, sensível, racional. É bem interessante. Aquele animal racional, aquele conceito clássico de animal racional. O animal, ele define como o que é um animal. O animal é uma substância vivente sensível. Então ele vai um pouquinho mais além, que tradicionalmente os livros de filosofia explicam, né? Porque, não sei se vocês já viram assim, o que é o homem? Qual é a essência do homem? O homem é um animal racional. Aí aqui ele fala o que é um animal. O animal é uma substância vivente, sensível. Então, entre o cachorro e o homem, qual que é a diferença específica? Assim? A diferença específica é na racionalidade do homem. Porque o cachorro não é racional. Tanto é que ele pegou lá o porco-espinho, né, já. Já foi 3 vezes. 3 vezes já, ele não aprendeu ainda. O cachorro do irmão aqui já pegou 3 vezes o porco-espinho. O Luiz Cacheiro. Ele acrescentou o vivente, mas esqueceu do homem. Quando morre, o que está ali não é um homem mais. Não, mas assim... É um féretro. Não, mas é porque assim, né, a essência do homem está vivo, assim. Pois é. Mas aí ele não perde a essência quando ele está morto. Assim. Não, mas aí o homem já não está ali mais, é isso que eu estou dizendo. Ah, tá, sim. Porque aí também não vai ser mais o homem como um todo. Não é um homem como um todo, porque o homem como um todo ele tem uma substância vivente, a alma, assim. Porque lá é só o corpo, né? O homem os restos mortais. Nessa definição, o homem sobrevive. E resta um negócio ali. Tem que são os restos mortais, né? Você não viu o professor Weitzel falando, né? Restos mortais de Maria da Glória. Professor latim e português. E o que ele colocou? Ou, né? Ficou aqui tem a bandeira. Ou é alto. Aqui. Alto. Eu achei interessante aqui.
coloca a bandeira do país referente à língua. A bandeira do latim É o Vaticano? Vaticano. Tá certo, é muito local. Quer falar? O velho, VL. Agora vai ficar fácil para traduzir. Essa o Márcio conhece, conhecia né, Márcio? algo. O velho. Véu tem É. Você olha no Missal Romano atual, assim, você só tem véu lá, assim. Velho. Um monte de oração, assim. Ou o padre faz isso, ou aquilo. cheio das opções. Velho. Você nunca viu velho, não? Daniel, Ah, então, não lembro. esse programinha é gratuito, depois você instala para você, eu acho que vale a pena. Eu acho que eu tenho que minha internet é TIM, não vivo. Não, mas você baixar para Ah, não, mas sim, com certeza. Eu acho que eu até tenho, mas eu tentei até orar aqui para ver se quer, não está conectando. Tá, então tá tudo ok. Então vamos lá. Uma quididade tão genérica que não inclua outra semelhança mais geral que ela com as demais coisas, como passa com substância, não tem nem necessita definição. Aqui no caso a substância, assim, eu acho que talvez seja um conceito, né, uma quantidade bastante genérica, porque ela acaba pegando para todo o ser, né? Todo ser com substância. Então, pode explicar o significado do termo substância, que significa o que sustenta os acidentes, mas toda essa oração segue significando um único e simples aspecto quididativo presente ao espírito. A definição da quididade específica das coisas se alcança pela divisão, partindo da semelhança genérica mais ampla e simples, cuja quididade é clara ao intelecto, e procedendo ordenadamente com boas divisões, até delimitar perfeitamente o que a coisa é, tal espécie de substância. Por exemplo, a definição de homem é substância vivente, sensível e racional. A importância da definição é máxima para a ciência, porque nos permite conhecer claramente quid sit, e não somente quant sit. Então, claramente o que é a coisa, não se a coisa existe ou não. Esse ancite deve ser nesse sentido mesmo. A existência, porque o sit aqui é o verbo ser, né? A espécie de coisa considerada. É então tarefa importantíssima da lógica ensinar as regras para chegar a uma boa definição. A acuidade nos acidentes, e agora que ele pega o negócio lá, que ele já falou da acuidade nos acidentes, aí eu vou falar, agora ele complica mais aqui a situação da gente. Vamos lá, né? Parece que sim, porque se nos pergunta quid est album, o que é branco, respondemos que é uma cor. E se nos pergunta quid est longitudo, respondemos é uma quantidade contínua. E se nos pergunta quid est correre, respondemos que é uma ação. Todas essas respostas dizem algo que lhe pertence necessariamente ao acidente, sobre ele que se pergunta, e, portanto, são verdadeiras quididades dos acidentes. Mas, se considerarmos as coisas de maneira mais estrita, parece que não, porque o que propriamente observamos não é nem uma brancura, nem uma longitude, nem uma correria, mas algo que é branco, algo que é largo ou algo que corre. E se nos perguntarmos o que é isto branco, não podemos responder que é uma cor, nem tampouco é algo colorido, porque não é um aspecto essencial da coisa. Tendemos a dizer é um urso polar, mas estamos dando a quididade da substância que possui o branco, e não a quididade do acidente. E o mesmo podemos dizer daquilo que é largo e daquilo que corre.
Sem embargo, há lugar para insistir. Por que não podemos perguntar acerca da brancura do branco? Como dissemos mais acima, o abstrato se refere àquilo no que consiste ser o que é em concreto. A brancura é algo que é ser branco. E isso é uma coisa para o urso polar que é branco e não negro. E nossa curiosidade intelectual nos leva a perguntar: em que consiste ser branco? Ou seja, quid est album ser albedo? Agora bem, já vimos que aquilo que é ser tal coisa é a essência ou a quididade desta coisa. Portanto, se bem concedemos que ao perguntarmos pelos acidentes em concreto não podemos falar de sua quididade, se podemos fazê-lo ao interrogarmos por eles em abstrato, que é a brancura ou aquilo que é ser branco, que é a longitude ou quid est esse largo, que é a correria, ou seja, qual é a essência, a quididade de correr. Mas, ainda considerando os acidentes em abstrato, se nos apresentam problemas ao pretender responder pela quididade. Porque se há algo essencial à brancura ou a qualquer cor, é ser cor de algo, de alguma substância. Portanto, se queremos responder pelo essencial da brancura, tenderíamos a dizer que é uma cor em uma substância. Mas aqui já não estamos dizendo simplesmente o que é a brancura, mas também em que é a brancura. Porque quem vai dizer o que é ser substância pertence ao que é a brancura. Portanto, como ao perguntarmos acerca do o que é a brancura, tememos que contestar não só quod quis est, mas também id in quo est, isso em que essa coisa é. Não podemos dizer simpliter que os acidentes têm essência ou quididade. Conclusão. Eu acho que agora eu recupero o que ele falou. Dos acidentes só podemos falar a quididade se o considerarmos em abstrato e não simplítico, não simplesmente, porque não só lhes pertence essencialmente ser algo, mas também ser algo em uma substância. Isso ficou claro para vocês? Vocês entenderam? Nós poderíamos debater um pouquinho isso aí, né? Isso está muito profundo. Isso aí que ele fala duas coisas assim. Fala o que acontece. Se for considerar em abstrato a brancura da coisa, você poderia falar que ela tem uma essência, assim, uma quididade, assim. Que, por exemplo, você imagina o que aquilo que torna a coisa branca e não de outra cor, assim. Mas se você for pensar no ser como um ser branco, assim como o urso polar, por exemplo, aí você já não está considerando mais a brancura em si, você está considerando o urso polar que é branco. Então ele fala duas coisas. Ele fala que assim, você pode considerar a quantidade dos acidentes em abstrato, mas assim, em concreto, quando você chega na existência da coisa, assim, você não pode considerar os acidentes que têm essência. Você não pode considerar abstratamente, assim, porque em concreto aquele acidente ele só existe tendo uma substância para ele existir, assim, né? Se não existir, por exemplo, o urso polar, não existe a brancura do urso polar. Por exemplo, se acabasse todas as coisas brancas no mundo, então a brancura em si como conceito não existiria mais, assim. É isso. O que vocês acham? Aí, Paulo, fala alguma coisa, Paulo. Na página anterior, isso me faz pensar na própria substância mesmo. Ser substância é ser
sujeito de acidentes. Ah, isso, ser sujeito de acidentes. Quer dizer, a acuidade de um acidente tem que pressupor uma substância. Uma substância, na qual ele vai existir. Na qual ele vai existir. Então aí indiretamente você vai ter que referendar ao acidente a substância desse acidente, assim. Então, em concreto, você entendeu, Graça? Não, está muito difícil. Pode falar, você entendeu? Não, eu estou entendendo por alto, assim, né? Agora a hora que não, é uma coisa muito profunda. Que se os senhores permitem, isso aqui teria que ser revisto na semana. Com certeza. Bom é se a gente conseguir esse tempo até de ler, assim, isso daí meditar. Isso daqui, o ideal é meditar isso daqui. O certo é meditar isso aí. Porque isso daqui porque isso aqui é muito para você, tem que ler e mastigar muito isso. Eu vou dar um exemplo para a Graça, então. Vamos supor assim. Imagina assim, o ser humano, assim, como é que é a substância vivente, como é que é aquele definido? Substância vivente, sensível, substância vivente, sensível, racional, que é o homem, é a definição de homem. Então isso daí, assim, é a essência do homem. A essência do homem é ser uma substância, é ser uma substância vivente, essa é uma substância vivente sensível e, além disso, essa é uma substância vivente sensível racional. Porque, assim, o cachorro é uma substância vivente sensível, não racional. O resto dos animais, assim. É o quidicídio do homem. O quidicídio do homem, a quididade do homem. E, assim, acidentes são aquelas coisas que, digamos assim, não são próprias dessa essência. Então, por exemplo, você é um exemplar, eu acho, que apareceu foi limite, né? Você é um exemplo de ser humano. Então, mas o Zé Geraldo também é outro exemplo de ser humano. Só que assim, entre você e o Zé Geraldo tem algumas diferenças. Só que essas diferenças são por acidentes, assim. Você é mulher, ele é um homem, você trabalha lá no museu, ele já trabalha com computador. Então, assim, você poderia, por exemplo, ter nascido homem, poderia. Então, eu ser homem, ser mulher seria um acidente, assim, não faria parte da sua essência, assim. Trabalhar no museu, então, é ainda mais acidente ainda, porque assim, você poderia estar trabalhando, vamos supor, numa empresa, trabalhando aqui no São Tomás, poderia ser já aposentada, então, mais acidente. Aí cabe também a nacionalidade, isso. São acidentes. São acidentes. Aí o que ele pergunta? Ele pergunta assim, da essência realmente, a essência ela é a quantidade, ela é o que a coisa é. Você pergunta assim, o que é a graça? Assim? A graça é o ser humano. Então assim, mas a primeira essência ela assim, definiu você como a sua essência. Aí assim, essas coisas são acidentes assim. Então o que ele faz? Ele pergunta se há algo essencial nos acidentes. Por exemplo, o fato de você trabalhar no museu, se teria alguma coisa essencial nesse acidente. Assim. Ou então aqui, um exemplo mais concreto, um exemplo mais... Ele veio branco aqui, essa toalha é branca, né? Aí a toalha é branca, né? Mas e a brancura em si? Você não pode considerar o que é a brancura em si? Por exemplo, a toalha é branca, a cadeira é marrom. Então, assim, deve ter alguma coisa que define que isso daqui é branco, alguma coisa que define que isso daqui é marrom, né? Aí ele fala o seguinte, que essencialmente, você pode pensar só em quantidade, em essência, quando você pensa isso daqui em abstrato, quando você pensa na brancura, no conceito de brancura, no conceito do que é branco, assim. Mas, assim, se você for considerar, por exemplo, a toalha e a cadeira, aí já cai na existência aqui da coisa, então aí você vai ter que referendar isso daqui ao que é a toalha branca e ao que é a cadeira marrom, e não comparar as duas coisas. É isso que ele fala. Ficou mais claro ou eu te confundi mais? Não. Então tá. É isso, aí o que você acha, Márcia? É isso ou não? Cid. Então vamos lá. Estou sentado já. Citado. Irmão, aqui não tá sério. Do latim, mas eu ando latim. Eu ando latim, Eu vi uma do francês muito engraçada, assim. Ban. É B-E-N, assim. Ban.
A mulher falava isso daí, assim, e escrevia ela assim, ban. Eu falei, nossa, eu nunca vi na vida, assim. Também não. Era uma... Mas você colocou muito bem. mas é isso, né? É só que um negócio muito profundo, nós podemos ficar o resto da noite aqui debatendo sobre isso. Olha, gente, hoje a gente vai acabar o capítulo 1º, olha só. Maravilha. Olha lá, ó, 8h25 da noite a gente vai acabar o capítulo 1º, com a graça de Deus. A gente está no primeiro passo já. Tem cuididade as coisas artificiais? Ih, nossa senhora, agora complica mais ainda. Vai só apertando. Só vai apertando, gente, mano. Esse padre é terrível, assim. Brincadeira. As coisas artificiais são aquelas fabricadas pelo homem, como uma mesa ou uma bicicleta. Artefactum é o que é feito com a arte. Ars, artes, vem de aro, adaptar, dispor. Ou seja, segundo as regras do bem fazer. Parece que podemos falar de uma cuididade dos artefatos, porque há certas disposições essenciais em uma mesa ou numa bicicleta, sem as quais não seriam nem mesa nem bicicleta. Isso é interessante. Que a mesa seja de madeira ou de metal é acidental, mas se não oferece nenhuma superfície plana ao trabalho das mãos, não é mesa. E a bicicleta poderia ter cadeia de transmissão ou pedais na roda, mas se tem 1 ou 3 rodas será um monociclo ou triciclo, mas não bicicleta. Tá certo. Fiz a bem. Exatamente. Bicicleta. Mas, eu acho muito didático. Ele é didático. Mas ele dá aula para os seminaristas, né? Então ele já deve ter uma ampla experiência. Tem que dar muitos exemplos assim, né? Mas se considerarmos o que propriamente é a mesa, comprovamos que a madeira da que está feita é essencial, é acidental à disposição que se deu. Pois ao mesmo troço usado pelo carpinteiro se poderia fazer dado forma de cilha, cadeira, né? O que propriamente é aquilo que observa é madeira e não mesa. As disposições que havíamos considerado constituintes da cuididade não são essenciais no artefato, mas mais bem na ideia ou na intenção do artífice ou do usuário. Se as madeiras não estão dispostas acidentalmente, oferecendo uma superfície plana, não corresponde com a ideia e intenção de mesa, que tem um artífice, e não pode ser utilizada como mesa. Essa disposição é condição essencial da ideia, e não intenção e não da coisa. Conclusão: a cuididade das coisas artificiais não se acham nas coisas mesmas, mas na mente do artífice. Isso daqui é interessante. Porque assim, o conceito de cadeira. O que é uma cadeira? A cadeira é uma coisa que a gente assenta em cima com um posto. Agora, a cadeira, eu posso fazer essa cadeira aqui com 4 pernas, pode ser uma cadeira com 3 pernas, pode ser uma cadeira com uma perna só inteiriça, assim. Agora, o que vai definir se é cadeira ou não? A ideia que eu tenho de cadeira na cabeça aqui. Isso aí, em partes assim, até interessante, assim, né? Que, em partes assim, o que vai definir também a essência das coisas naturais também é o que Deus tem na cabeça dele, né? Assim, um antropomorfismo aqui. O que Deus tem na cabeça, assim, das essências, né? Que antes dele criar o universo, assim, o que ele pensou ser o universo, né? Nesse sentido, parece que não tem substância nenhuma nas coisas, né? Nesse sentido, está tudo na ideia. Está tudo na ideia de Deus. Tanto é que Platão já não estava tão errado quando ele falou do mundo das ideias, assim, né? Se for considerar que existe um mundo das ideias, assim, na cabeça de Deus, usando muito de antropomorfismos aqui, na mente divina, né, no intelecto divino, né,
antes dele ordenar, antes dele criar o universo assim, ele tinha a ideia toda de tudo que haveria, poderia existir, poderia não existir no universo assim. Então seria esse o mundo das ideias, né? Mas não é aquilo que você vai lá para contemplar ou aquela coisa assim não, né? Eu prefiro me limitar a nós. Essa parte você entendeu, Graça? Da negócio? Essa daí está bem claro, né? Essa parte aqui. Esse daí está bem claro. Igual, por exemplo, a mesa ela pode ser redonda, pode ser essa daqui, aquela ali. Se eu pegar esse daqui e colocar um negócio para suportar, que esse daqui pode servir de mesinha. Aí, então, quer dizer, a ideia que a gente tem de mesa e não a própria coisa em si. Apresentação.